Uma igreja empoderada pelo Espírito. Um modelo segundo Atos 2, por Alton Garrison. Se você perguntar a várias pessoas de diferentes denominações sobre o propósito do Espírito Santo na igreja, receberá uma grande variedade de respostas. Acredito que o argumento doutrinário mais forte para o propósito do empoderamento do Espírito é levar a cabo a missão transformadora de Deus entre os que não têm igreja e os crentes estagnados e sem inspiração. Com os desafios que a igreja enfrenta hoje, não podemos confiar em nossa própria engenhosidade, intelecto e esforço humano. Deus não nos abandonou a esse recurso infrutífero, mas quando nos apossamos do Espírito como poder, Ele nos equipa totalmente e nos encoraja a apresentar esperança a um mundo perdido. O Espírito Santo nos ajuda a sermos mais do que somos. Ele nos empodera. E o mesmo Espírito que repousou sobre um assassino, transformando-o em um libertador, sobre um menino pastor, transformando-o em um rei, e sobre um mulherengo de cabelos compridos, transformando-o em um juiz, não repousa momentaneamente sobre nós. O Espírito Santo permaneceu com pescadores e os transformou em discípulos. Ele converteu um assassino religioso, habitou nele e o capacitou a escrever grande parte do Novo Testamento. E o mais notável é que o Espírito viveu em e por meio de um carpinteiro que foi o Salvador do mundo. Ele empodera todo crente que aceita sua graça salvadora e humildemente se coloca à disposição para ser usado por Deus. O Espírito Santo também o ajudará a dizer mais do que você sabe. Encorajado pelo Espírito Santo, Pedro talvez seja o melhor exemplo disso. Logo após o Espírito ter sido derramado sobre os discípulos, no cenáculo, ele se levantou dentre os 11 discípulos, ergueu a voz e se dirigiu à multidão em um discurso inspirado pelo Espírito. Os resultados foram nada menos que milagrosos. Eles batizaram e acrescentaram 3.000 pessoas à igreja naquele dia. O Espírito Santo ajudou Pedro muito além de sua capacidade, e os ouvintes deixaram de se perguntar o que significava o fato de os crentes estarem falando em outras línguas e passaram a perguntar o que devemos fazer e a receber Cristo. Essa mesma inspiração e empoderamento é o que nos permite compartilhar o Evangelho de forma eficaz. O Espírito Santo também nos ajuda a fazer mais do que podemos. Antes de nos incumbir de compartilhar o Evangelho, Jesus nos prometeu poder. Ele disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos 1:8. O poder do Espírito é o cumprimento da promessa de Jesus, de que aqueles que acreditassem nele fariam as mesmas obras que ele fez, e até maiores. Exemplos do poder de Deus nos incentivam a acreditar no sobrenatural. Depois que o Espírito Santo desceu, os discípulos realizaram muitos milagres, incluindo, entre outros, a cura de doentes, a expulsão de demônios e o discipulado de milhares de pessoas. Ao contrário dos heróis tocados pelo Espírito Santo do Antigo Testamento, que desfrutavam momentaneamente de seu poder, os crentes da igreja de Atos 2 experimentaram o poder contínuo e permanente do Espírito Santo, baseado em um modelo do primeiro século. A igreja do primeiro século foi fundada em oração. Em Atos 1, lemos que a equipe central de desenvolvimento da Igreja de Jesus era composta por Pedro, Tiago e John, os chamados Três Grandes, o restante dos discípulos, sua mãe e irmãos, e várias mulheres que ajudarão a apoiar seu ministério terreno. Todos eles se unirão em oração. Os resultados dessa oração e do modelo de formação foram nada menos que milagrosos. Imagine que essas coisas fossem verdadeiras em cada uma de nossas igrejas. A igreja recebia o Espírito Santo de boa vontade, demonstrava poder de forma sobrenatural,
era liderada de forma eficaz, orava fervorosamente, tinha comunhão regularmente, ensinava a sã doutrina de forma consistente, pregava o evangelho com paixão, compartilhava recursos liberalmente e crescia exponencialmente. Esse último resultado foi uma consequência de todos os fatores que o precederam. Lemos que eles tiveram um sentimento de admiração ao verem o Espírito agir sobre os discípulos, capacitando-os a realizar sinais e maravilhas. E se você não acha que compartilhar suas propriedades